Bom, começamos a nossa aula de hoje. Olá, queridos alunos do segundo ano C, sejam bem-vindos para mais um dia de aula da professora Juliana. Hoje é dia 7 de abril, terça-feira, e iremos estudar as disciplinas de matemática e história. Vamos lá? Para nossa aula de hoje, a nossa rotina será: vocês irão fazer o cabeçalho no caderno de português. Nós teremos aula de matemática, aula de história e jogos online. O material que vocês irão precisar para essa aula de agora será o livro Buriti Mais Matemática. Agora, preste muita atenção nas explicações e resoluções das questões do livro, páginas 42 a 45. Eu quero que você observe a imagem que você está vendo aí agora. Observe as cédulas e as moedas do nosso dinheiro. Olha, aqui vocês podem observar uma cédula de quantos reais? Ó, número 106. Aqui vocês podem observar uma cédula de 50 reais, 20 reais, 10 reais, 5 reais, 2 reais. Se vocês observarem, eu comecei falando da maior nota para a menor nota. Então, a menor nota aqui seria essa aqui de 2 reais. Depois de 5, depois de 10, depois de 20, depois de 50. E a maior nota que nós temos, a maior cédula no dinheiro do real do Brasil, é a nota de 100 reais, certo? Antigamente, nós tínhamos a nota de R$1, mas como é mais utilizada a moeda, a nota de R$1 saiu e agora a gente só usa a moeda de R$1, tá? Agora aqui vocês vão ver as moedas. Vou começar aqui pela moeda de 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, 25 centavos e R$1, tá? Na nossa atividade, vocês vão ver que tem a moedinha de 1 centavo. Existe ainda em algumas atividades a moedinha de 1 centavo, mas hoje em dia não se usa mais a moedinha de 1 centavo, tá bom? Agora vamos pensar aqui com a Pro. Já vamos iniciar a explicação da nossa atividade do livro, tá? Trocando dinheiro é a nossa atividade do livro da página 42, certo? Então, olha aqui. Vamos primeiro ver um exemplo. Se você vai no mercado, você tem 10 reais e você compra um produto de 8 reais, você só vai receber 2 reais de troco, certo? Agora você vai ao mercado, só que você não está indo para comprar nada, você está indo para trocar o seu dinheiro. Você tem uma nota, só que você quer dividir essa nota com vários irmãos. E a sua mãe falou assim: ó, eu só tenho uma nota de 10 reais. E aí você tem mais 2 irmãos. E eu quero dividir com vocês essa nota. Então, vai lá no supermercado e troca essa nota por moedas de R$1. Só que é para trocar, não é para comprar nada. Então, se você vai trocar, quer dizer que o mesmo valor que você deu para a mulher do caixa, ela tem que te devolver, mas de outra maneira, ou seja, que seriam de moedas. Então, vamos ver aqui. Se eu tenho uma moedinha de 10 centavos, ela é maior que 1 centavo? Ó, coloca aí 10 dedinhos na mão. 10 dedinhos é maior que só um dedinho? É. Quantos dedinhos, quantas moedinhas de R$1 de 1 centavo eu vou precisar para trocar por essa moedinha de 10 centavos? Ó, eu vou precisar de 10 moedas para dar 10 centavos. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho 10 moedinhas de... Tenho uma moedinha de 10 centavos. Eu quero trocar ela. Ó, tenho de R$1. Quero trocar por 10 centavos, que eu vou ficar com mais moedinhas, certo? Só tenho uma de R$1. E agora eu quero trocar ela por 10 centavos. Quantas que eu vou precisar? Ó, de 10. Porque R$1 tem mais do que 10 centavos. Então, para dar R$1, eu preciso de 10 moedinhas de 10 centavos. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma nota de R$10, certo? E eu quero
essa nota, como eu expliquei para vocês no exemplo, por moedas de R$1. Quantas moedas de R$1 eu vou precisar? Ó, 10 moedas. Agora aqui a última. Eu tenho uma nota de 100. Olha, agora é bastante, hein? Meu pai que faz bastante nisso. Ele sempre pega nota de 100 no banco, mas ele não gosta. Porque ele vende coisas na feira, e na feira, para troco, é ruim notas grandes. Então, ele vai lá no posto de gasolina, a nota dele de R$100 e pede para trocar por notas de R$10. Quantas notas ele vai pegar? Ele vai pegar 10 notas de R$10 para dar 100, certo? Agora, vamos lá para a nossa atividade? Agora, na nossa atividade, vocês vão ver. Agora que você já escutou a explicação e realizou a atividade no seu livro, vamos ver a correção? Trocando dinheiro. Vocês observaram as cédulas e já observaram as moedas. Resposta, mas naquela tabelinha de trás, eu já coloquei exatamente como está aqui, ó. Vocês vão colocar aqui, ó, a moedinha de 10 centavos, vocês vão trocar por 10 de 1 centavos, certo? Aqui eu tenho 10 moedinhas de 10 centavos, eu troco por uma de R$1. Aqui eu tenho 10 moedas de R$1, troco por uma nota de R$10. Aqui eu tenho 10 notas de R$10 e troco por uma de R$100. A mesma coisa nossa, a gente sempre junta muita moedinha. Eu, por exemplo, junto bastante moedinha de 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Então, eu vou juntando, depois eu pego todas essas moedas e vou lá e troco por notas no supermercado. O supermercado gosta muito de moedas para dar de troco. Então, quando você tiver moedinhas e quiser trocar lá no supermercado, você já sabe como funciona, certo? Agora, nós vamos lá para a página 43, que vocês vão estudar esse assunto aqui, ó. Reta numérica. A representação de números em uma reta numérica facilita a visualização e a comparação dos números de uma sequência numérica. Ah, professora, por que a gente vai aprender então isso aqui, ó, que se chama reta numérica? A reta numérica ela é importante para nós termos a noção de ordenação dos números. Olha aqui para vocês verem na minha régua. Eu tô com o número 10 aqui, não tem? Antes do 10 vem números. Olha quantos números vem antes do 10. 5. Tá vendo? Vem alguns números antes do 10. E depois do 10? Tem números. Ó, 11, 12, 13. Então, é para nós termos a noção que antes de um número vem outros números e depois deste número também vem outros números. Só que a reta numérica nos ajuda a fazer o quê? A ter a noção de quais números vêm antes e quais vêm depois. Ele também nos ajuda a entender a noção de par ou ímpar. Então, dá para nós aprendermos muitas coisas com a reta numérica. Vamos olhar a atividade de vocês? Agora, preste atenção na explicação das atividades. Faça o que se pede. A. Numere de 10 em 10 as casas desta rua. Naquela reta numérica que a gente viu ali atrás, da régua, os números iam de 1 em 1, igual a régua que vocês usam na escola. Agora, estas casas aqui, ó, elas estão indo de 10 em 10. É como as casas da nossa rua. Por exemplo, as casas da nossa rua, como elas se organizam? De um lado da rua ficam as casas de números pares, 2, 4, 6, 8. E do outro lado, as casas de números ímpares, 1, 3, 5. E o número da casa depende do número onde inicia a rua. Então, a minha casa é número 192. Por quê? A minha casa fica a 192 metros do início da rua, do lado par, certo? Agora, vamos olhar essas casas? Eles estão pedindo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas. E algumas casas têm números, outras não. Mas aqui não está mandando eu colocar 1, 2, 3. Eu tenho que colocar de 10 em 10, ou seja, 10, 20, 30. Só que aqui começa no que, ó? Aqui está no 100, 120. Qual que vem antes do 120? Pulando de 10 voltando de 10 em 10, ó, 110, 120. Agora é 130, 140, 150,
160, 170. B. Represente na reta numérica os números das casas do item anterior. Então, olha, agora a gente vai colocar na reta numérica, tipo uma reguinha, os números que vocês fizeram aqui. Muito fácil, agora é só copiar. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Agora a letra C. Usando a reta numérica como auxílio, responda as questões. Agora, ó, a gente vai olhar essa reta numérica aqui. Sabrina estava parada diante da casa de número 120. Então, ela estava parada em frente a essa casa aqui, ó. Ela andou 5 casas para a direita e depois voltou 3 casas. Qual é o número da casa diante da qual Sabrina parou? Então, olha aí, a Sabrina andou quantas casas para frente? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela parou na 170. E ela voltou 3, né? Para a esquerda agora. 1, 2, 3. Qual casa ela parou? Ó, 140. Você vai escrever aqui no quadradinho 140. Agora, a última desta página. Felipe estava parado diante da casa de números 160. Ele andou 4 casas para a esquerda e depois voltou 5 casas. Qual é o número da casa diante do qual ele parou? Então, ó, o Felipe está aqui, na casa 160. Ele andou para a esquerda 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ele parou na 120. E ele voltou 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Olha onde ele parou? 170. Coloco 170 aqui. Vocês precisam se lembrar quando pede esquerda ou direita, na posição que a pessoa está. Vocês têm que olhar para ele aí e perceber qual que é a mão esquerda e qual que é a direita. Ó, ele está meio de frente. Então, se ele virar meio de frente, aqui é a esquerda dele, ó. Aqui é a esquerda e aqui é a direita. E da menina, ó, ela está voltando. Então, aqui dela é a direita e aqui dela é a esquerda. Vocês precisam lembrar que a nossa esquerda e a nossa direita depende da localização e a posição que nós estamos, certo? Vamos agora para a nossa próxima atividade? Agora nós vamos trabalhar comparações. Vocês já aprenderam sobre reta numérica e agora nós vamos aprender uma coisinha nova nessa próxima atividade, que é gráficos, certo? Nós vamos usar muitos gráficos nas atividades daqui para frente. Ah, professora, como que é isso? Vocês viram que a reta numérica nos ajuda a organizar os números de uma maneira que nós conseguimos visualizar melhor. Olha aqui como está bonitinho aqui na régua. Aqui eu consigo ver todo mundo que vem depois do 10, todo mundo que vem antes do 10. Não estou vendo aqui? Está tudo organizadinho? Não tem uma representação dos números aqui? Mesma coisa é aqui, ó. Aqui é um gráfico. No gráfico, a gente consegue ver as coisas que tem menos, que tem mais, os números. Por exemplo, nesse gráfico, números de filmes assistidos. Essas pessoas aqui, ó, o André, a Débora, o Fábio e o Luiz, estão fazendo uma competição de quem assistiu mais filmes. Vamos ver? Ó, aqui a gente já vê quem ganhou, por quê? A coluna do Fábio está maior, não tá? Ó, ele assistiu quantos filmes? 16. Quem que assistiu mais depois dele? O verdinho aqui, ó, o André. 14, ó. 14. Quem que assistiu em terceiro lugar? Débora, ó. A Débora assistiu 10. E de último lugar, que assistiu menos filmes, foi o Luiz, ó. Luiz assistiu 8. Então, aqui já deu para nós termos uma noção de quem fez mais pontos e quem fez menos pontos, certo? Agora, vamos lá para a página da apostila 44. Comparações. No sábado, Gabriel e Leandro começaram a preparar doces. Gabriel fez 100 doces e Leandro fez 140. Quem que fez mais? Ó, o número 140 é maior que o número 100. Então, quem que fez mais pontos? Ó, Leandro. Escreve Leandro aqui na linha da letra A. Agora, na linha da letra B. A reta numérica abaixo representa essa situação. Complete. Doces feito por Gabriel. Então, o Gabriel fez 100 doces. Aqui é o quadradinho do Gabriel.
Aí do 100, o Leandro continuou fazendo. Ó, o Gabriel parou aqui. Aí o Leandro fez mais o quê? De quantos em quantos números está aqui? Ó? 20, 40, 60. Lembra que eu falei que quando a gente quiser saber qual que é a razão da reta numérica, a gente tem que fazer uma continha de menos. 40 menos 20, faz a continha aí na folha. 40 menos 20 dá 20. Então, esta reta numérica está indo de 20 em 20. 20, 40, 60, 80, 100. Mais 20, 120, ó. Então, o Gabriel já tinha feito 120. Mais 20, 140, certo? Mais 20, 160. Mas aonde que o Leandro parou? Ó, ele parou aqui no 140, porque ele preparou 140 e o Gabriel 100. Letra C. Quando representamos números em uma reta numérica, o número maior fica à direita ou à esquerda? Ó, esquerda, direita. Na direita são os números menores, ó. Aqui está voltando números menores e na esquerda estão os números menores. E aqui na nossa direita, ó, os números maiores. O 160 é muito maior do que o 20. Então, a resposta é: o número maior fica à direita, ó, à direita. Agora, número 2, que nós vamos utilizar o gráfico. O gráfico ao lado mostra a pontuação de 3 equipes de basquete. Ó, vamos ver então a pontuação em um campeonato. A gente precisa ver quem que fez o maior número de pontos. Qual foi a equipe que fez o maior número de pontos? Certo? Então, vamos ver? Ó, a gente já vê pelo gráfico aqui, qual que é o gráfico maior? Esse aqui, ó o tamanho dele. Quantos pontos fizeram? 470. Qual que foi o nome da equipe? Astros. Quem que ficou em terceiro lugar? Ó, esse aqui está um pouquinho maior que esse, então 360, a equipe dos bons ficou em segundo lugar. E aqui a equipe dos fantásticos em terceiro lugar. Então coloca a resposta aqui, ó. Astros. B. Qual é a equipe que fez menor número de pontos? Qual é a equipe? A gente viu que a menor equipe, ó, o que tá a barrinha menor aqui no gráfico foi essa daqui. Então, essa é a menor equipe, certo? Vocês vão escrever fantástico aqui no B. E a C. Qual foi a pontuação da equipe com maior número de pontos e da equipe com menor número de pontos? Então, a maior número de pontos fez 470. Então, você vai escrever 470 pontos. E a de menor pontos, 340. 340 pontos. Difícil? Quando nós voltarmos para a aula, nós vamos estudar bastante, fazer bastante atividade disso no caderno, tá bom? Agora, lá na página 45, nós vamos estudar arredondamentos e estimativas, certo? O que significa isso? Por exemplo, quando eu for fazer a nota de vocês, a nota de vocês, de um de vocês, deu assim, 9,5. 9,6, mais fácil. Mas eu não posso colocar 9,6 no boletim. Ou eu tenho que colocar 9, ou eu tenho que colocar 10, tá bom? Só que o 9,6, que é o 96, ele fica mais pertinho do 100, do 10, ou fica mais pertinho do 90? Ó, 96 fica mais perto do 100, não fica? Então, ficaria com nota 10 esse aluno, certo? Porque a gente sempre arredonda para o número mais perto. Vamos ver aqui a número 1 para vocês entenderem um pouquinho. Henrique tem aproximadamente 40 reais, ó, 40 reais. Qual destas quantias pode ser a quantidade exata de Henrique? 26 reais está perto do 40? Não, está um pouco longe, né? 39 reais está perto do 40? Pertinho. 39, 40. 58 reais está perto do 40? Não, né? Está bem lá para frente. Então, o 26 vem antes e o 58 vem depois. O número que está mais perto do 40, ó, é o 39. Então, arredondamento é quando a gente arredonda para o mais perto, certo? Agora, observe esses brinquedos. Esse brinquedinho custa 57 reais e a bonequinha 39. Se o Antônio comprar os 2 brinquedos para dar de presente para os seus filhos, quanto ele vai ter aproximadamente ele vai pagar?
Então, agora já não é arredondamento, agora nós vamos fazer uma estimativa de quanto a gente acha que ele vai pagar. Ó, o número 39 fica perto do 40, não fica? Fica perto do 40. Você não precisa fazer a conta, a gente vai fazer de cabeça. Estimativa e arredondamento são cálculos que a gente não faz na folha e nem na calculadora, a gente faz de cabeça, a gente faz uma estimativa. Ah, eu acho que por esses números ele vai pagar mais ou menos isso. Então é isso que a gente vai fazer. O 39 está perto do 40, não tá? Sim. O 57 está perto de qual? Do 60. Eu sei que 60 mais 40 dá 100. Então, não vai dar 100, ó, vai dar menos porque tem menos. Só que aproximadamente 100 reais. Ele não vai gastar mais que 100 reais, ele vai gastar um pouquinho mais, menos. Só que mais do que 100 reais, não, certo? Agora, na número 3, Luiz observou o preço dos dois móveis que estava comprando e estimou que pagaria 600 reais. Marque um X os possíveis preços desses móveis. Ó, então, ela foi lá na loja, Lojas Casa Bonita, e ela estimou que com o valor, ela não fez a conta na calculadora, nem no papel. De cabeça, ela falou, eu acho que eu vou pagar 600 reais. Então, vamos ver qual que é o produto, o preço? 180 mais 930, será que dá 600? Não, né? Ó, só o 900 mais o 100 já dá 1.000. Então, não podemos fazer essa daqui. 327 mais 135, vamos ver quanto dá? 300 mais 100, 400. 27 mais 35, 62. Então, dá 362. Então, 462. Então, esse não vai dar, certo? Agora, vamos somar esse outro aqui. 375 mais 192. 300 mais 100, 400. 70 mais 90, 70. 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160. Já deu 160. Então, a gente já tem 560. 560 mais 7, 567. Qual que ficou mais próximo? Então, foi aqui, ó. Esse aqui. Porque nós temos 567 aqui. Fica mais próximo do 100. Então, nós estimamos que esse daqui fica mais próximo desse. Certo? Legal? Quando nós voltarmos para a escola, nós fazemos mais atividades para ficar mais fácil de entender. Aqui agora nós só estamos iniciando uma aprendizagem, tá bom? Quem não entendeu, fica tranquilo que quando a gente voltar para a escola, nós vamos fazer bastante atividades até que todos entendam. E terminamos nossa aula de matemática. E agora nós seguiremos para a nossa próxima aula de história. Vamos lá?